pedir ao Dr. Rodrigo, que é deputado parlamentar no Parlamento Português e ele também é vice-presidente do Parlamento. Doutor, por favor. Muito obrigado, Cremildo. Começo também por te cumprimentar, para também garantir que estou a ser ouvido por todos e aproveito Perfeito. para. Muito obrigado. E, portanto, e começo, obviamente, por cumprimentar todos aqueles que estão a assistir e que demonstram interesse, na situação que Moçambique está a viver e também interesse naquilo que tem sido, resumindo tudo aquilo que tem sido transmitido pela voz do Venâncio Mondlane, e em respeito por aquilo que ele tem feito, porque obviamente sabemos que está a dar muito de si, por aquilo que acredita e por aquilo que acha que é o melhor para o povo de Moçambique. Eu diria que há duas razões principais para eu estar aqui presente hoje. A primeira, por aquilo que é a relação histórica entre Portugal e Moçambique, mas não numa perspectiva que tem sido a perspectiva tradicional da política portuguesa ou até da diplomacia portuguesa, de lidar com os países lusófonos, eh, com alguns traumas pós-coloniais, sempre numa atitude de demasiado cuidado, por causa daquilo que é a história. E a nossa perspectiva, que eu tenho verbalizado, que eu tenho sido a voz da Iniciativa Liberal relativamente a Moçambique, é que nós não podemos ficar em silêncio por aquilo que se passa em Moçambique, não só hoje, mas desde há algum tempo, não podemos ficar em silêncio, sobretudo por respeito àquilo que é a vontade soberana do povo moçambicano e respeito ao povo moçambicano quando pediu a sua liberdade, quando pediu a sua independência, quando pediu a sua autodeterminação. E a melhor forma de respeitarmos esse desejo do povo moçambicano é lidarmos com Moçambique, com as instituições de Moçambique e com o povo de Moçambique, olhos nos olhos, de igual forma, com o mesmo nível de exigência que lidamos com qualquer outro país. Portanto, sem qualquer trauma do passado histórico que nos liga. Porque depois liga-nos também, acima de tudo, algo ainda muito maior, que é uma língua e a língua que temos em comum. E, portanto, essa é a primeira razão pela qual eu estou aqui hoje, para partilhar a nossa visão com vocês todos e para também continuar a dar o nosso apoio e o nosso reconhecimento pela luta que o Venâncio Mondlane, luta democrática que o Venâncio Mondlane tem corporizado em nome do povo de Moçambique. E a segunda principal razão pela qual estamos aqui é por uma permanente luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Nós temos sido um partido que não nos inibimos de defender a liberdade, a democracia e os direitos humanos, não só no nosso próprio país, mas seja onde for, em que parte do mundo for. Seja com afirmações públicas e políticas que vamos fazendo, seja com iniciativas legislativas que temos feito na Assembleia da República cá em Portugal, temos mostrado a nossa defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, sobretudo contra regimes autocráticos que estão por esse mundo fora. Desde a China à Rússia, ao Irão, à Venezuela, mas também na Europa, no caso da Hungria, e também com países lusófonos e, como eu disse, sem qualquer traumas pós-coloniais. Ainda recentemente, sobre São Tomé e sobre a Guiné, quando estabeleceram protocolos com a Rússia de Vladimir Putin, nós demonstramos o nosso desagrado e, sobretudo, naquilo que é algo que também nos une, que é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Relativamente a Moçambique, não é de agora que nós temos defendido a democracia e a liberdade e os direitos humanos em Moçambique. Recordemos há cerca de um ano, quando foi por ocasião das vossas eleições autárquicas. Já nessa altura vimos muito daquilo que está a acontecer agora no âmbito das vossas eleições presidenciais e legislativas. E nessa altura nós também apresentámos a iniciativa legislativa a mostrar o desagrado por aquilo que tinha acontecido nas eleições autárquicas. E isso leva-nos agora à situação atual. E há aqui uma curiosidade que permitam que eu partilhe com vocês. E fica na dúvida se eu estarei a falar de Moçambique ou se estarei a falar de outro país. Deixem-me relatar ou listar um conjunto de características. Um país que tem o seu povo na pobreza, ao mesmo tempo que tem a sua elite opulenta. Um povo que é oprimido,
nas suas várias liberdades, na sua liberdade política, na liberdade de expressão e até na liberdade profissional e desenvolver a sua própria economia. Um povo que, manifestando-se pacificamente, é oprimido e reprimido pelas forças que estão ao serviço do Estado, em que se confundem serviço do Estado como se fosse ao serviço de um regime que existe e não ao serviço do Estado numa lógica de serviço ao povo desse próprio país. Um país sem separação de poderes, onde se confunde o poder político com o poder judicial, ou até com o poder regulatório ou com o poder policial. Um país onde, a caminho de umas eleições, temos partidos impedidos de concorrerem às eleições, onde assistimos problemas na elaboração dos cadernos eleitorais, onde assistimos, após as eleições, a problemas com as atas eleitorais, onde existem eleitores fantasmas ou eleitores reais, entre aspas, como no caso de Moçambique, a questão de Zimbábue, que ainda há pouco se falava. E eleições que são rapidamente os resultados reconhecidos ainda antes de qualquer validação constitucional ou democrática ou em respeito pelas regras do próprio país, umas eleições nos resultados que são logo reconhecidos por essas grandes democracias do mundo, como a Rússia, a China e a Bielorrússia. Sim, vocês acham que eu estou a falar de Moçambique, e estou a falar de Moçambique, mas poderia, por exemplo, estar a falar da Venezuela. O guião da ditadura é sempre o mesmo: cortar a liberdade política do povo e não reconhecer aquilo que é a vontade popular. Há demasiados factos que já são reconhecidos por observadores credenciados. Ainda tivemos recentemente, na semana passada, duas ONGs que tiveram como observadores